Bem-vindos à Universidade Aberta. Vamos falar de criar um turismo de qualidade. As entradas de dinheiro resultantes do setor do turismo em Portugal têm vindo a aumentar. Até 2019, antes da crise pandémica, o setor representava mais de 12% do produto interno bruto. Para perceber como é que este setor trabalha, vamos falar hoje com a doutora Ana Paula Paes, coordenadora do Departamento de Formação do Turismo de Portugal, e também com o Sr. Professor José António Porfírio, diretor do Departamento de Ciências Sociais e Gestão da Universidade. Obrigada aos dois. Sra. Professora, depois da crise e ainda com resultados que não são idênticos a 2019, que estratégias é que têm sido utilizadas? Bom, nós temos procurado primeiro apoiar o setor do turismo, as empresas, proteger o emprego, proteger a qualidade do emprego, porque estamos confiantes naturalmente numa retoma, num recuperar desta passagem por uma crise que de facto afetou não só Portugal, mas o mundo inteiro, e que tem vindo a recuperar. O nosso país mostra sinais claros dessa recuperação no que toca à atividade turística. Obviamente temos ainda tempos muito incertos, como todos nós sabemos, especialmente nos últimos dias vamos percebendo isso, mas a nossa principal preocupação foi de facto proteger as nossas empresas, manter as pessoas que trabalham o setor e que de facto fazem o setor, aproveitando sobretudo, e agora falando um pouco no que fizemos durante esta crise que nos afetou bastante, para qualificar as pessoas no sentido da estratégia que temos para o turismo, para o nosso turismo em Portugal, e sobretudo centrada num eixo da sustentabilidade, no eixo da valorização do nosso território, das nossas características endógenas e, portanto, o que fizemos de forma muito simples e resumida foi precisamente apoiar as empresas, criando diversos mecanismos de apoio às empresas e aproveitar este tempo de paragem obrigatória e imposta para qualificar mais as pessoas, para ir ao encontro, no fundo, da formação, da qualificação, da capacitação, que quer as empresas, na sua resiliência económica, quer as pessoas precisam para agora estarmos novamente focados numa retoma que naturalmente vai ser diferente, que tem que apostar mais ainda na sustentabilidade, na criação daquilo que nos distingue como destino a nível mundial e que é sobretudo centrada precisamente nas pessoas que compõem este setor e que nos tornam também únicos no panorama mundial. Qualificar os recursos humanos. Exatamente. A qualificação é a base para o desenvolvimento e neste caso, em particular do setor do turismo, temos de ter atenção que, de facto, existe um enorme tecido empresarial que necessita de reforçar as suas competências e necessita de desenvolver no sentido de ter capacidade de inovar e de se reinventar face a uma nova realidade. E, de facto, o que o Covid nos veio trazer é esta necessidade de repensar o futuro e de pensá-lo em novos padrões. Isso só é possível se, de facto, nós tivermos empresas fortes que permitam, por um lado, ganhar a resiliência que a doutora Ana Paula Paes estava a referir, mas, ao mesmo tempo, inovar e desenvolver-se, garantindo o emprego. O emprego no setor do turismo, que é muito forte em Portugal, é acima dos 16%, é crítico para a recuperação também da nossa economia. Após o Covid, o turismo, como falava, não vai ser igual àquilo que era antes. Vivemos naquilo que hoje chamamos a low-touch economy, uma economia em que as pessoas, o toque tem que ser evitado e que a preocupação com a saúde e a segurança é de facto crítica. Aqui neste sentido, acho que é de realçar o trabalho que o próprio Turismo Portugal tem feito em consonância com as universidades, de criar o primeiro selo mundial do Clean and Safe, que é algo que, de facto, faz a diferença e que, de alguma forma, permite reganhar alguma confiança do turista naquilo que é a procura pelo destino português. Mas depois, para que isto possa, de facto, ter sustentabilidade, é fundamental que os empresários sejam os primeiros a perceber
a necessidade de mudar estas suas dinâmicas e de reinventar os seus modelos de negócio. E aí a formação é crítica e a Universidade Aberta está presente, chega-se à linha da frente, também em colaboração com o Turismo de Portugal e com outras universidades também nesta qualificação de nível superior, diríamos assim, em complemento e em perfeita sintonia com aquilo que é feito a outros níveis de qualificação que são também críticos, e onde o Turismo de Portugal tem também um papel determinante. Sim, aliás, só permita-me acrescentar que no fundo, nós temos o desafio de qualificar aquilo que podemos dizer três grandes áreas, não é? Como o Sr. Professor está a referir, temos o desafio de qualificar a área da gestão, podemos chamar assim, não é? As pessoas que são responsáveis pela gestão. E aí eu creio que esta relação entre nós, Turismo Portugal, eventualmente outras escolas que também trabalham a área mais prática, e as universidades é essencial, porque é necessário que surja também no nosso país uma oferta de qualificação dos empresários do setor. Nós somos um país de muito pequenas empresas, não é? Essa é a nossa matriz. Exato. E temos que pensar a formação dos empresários a esse nível, e portanto é diferente se estivermos a pensar para qualificar empresários que são responsáveis de grandes empresas ou empresários que na sua maioria têm empresas de cariz familiar. Obviamente que há diferenças entre os subsetores, não é? O setor do alojamento é diferente do setor da restauração, por exemplo, mas como eu diria, nós temos estes três níveis de qualificação, os empresários, depois as funções da gestão. Por exemplo, a gestão financeira, a gestão estratégica, são áreas que se calhar no passado não dávamos tanta atenção e que hoje sentimos que é necessário qualificar a esse nível. A questão do marketing, nós vimos que tivemos que reinventar todos, e aí os empresários eu acho que foram fantásticos neste período, porque souberam muitos deles reinventar o seu negócio num curtíssimo espaço de tempo. E depois, obviamente, as funções mais operacionais, que aí nós, por exemplo, no Turismo Portugal temos também uma dupla função, porque temos uma rede de escolas e é essa a nossa missão, qualificar toda a área, digamos, operacional e da gestão intermédia. E aqui a cooperação com as universidades é essencial, tanto nesta questão da qualificação dos empresários, dos dirigentes, mas também, por exemplo, na qualificação dos professores e dos formadores. Nós, para termos uma boa qualificação, uma boa educação, naturalmente precisamos de bons professores, que temos, aliás Portugal tem um excelente corpo, digamos, de educação a esse nível, mas com as mudanças aceleradas que o setor do turismo tem, é necessário sempre atualizar a formação dos professores. E esse é, por exemplo, também um trabalho de cooperação que queremos fazer com a Universidade Aberta, capacitar mais os nossos professores, os nossos formadores, para novos desafios que a formação nos traz e que também aí a pandemia nos trouxe, que é, por exemplo, a questão da formação à distância, que tem uma vantagem para quem está mais longe e para quem tem que gerir horários de outra forma. E, portanto, eu acho que há aqui grandes desafios em que a colaboração entre as escolas com uma missão mais vocacional, mais profissional e as universidades é essencial para conseguirmos ter esta verticalidade numa aproximação integrada que permita formar não só os trabalhadores do setor, mas também quem toma decisões e quem tem que tomar decisões no dia-a-dia. Sr. Professor, falámos aqui da formação dos próprios professores. A Universidade Aberta tem um papel, até por as suas características de ensino à distância, aqui terá que ter um papel muito ativo. Não, são, digamos, a dois níveis, eu diria. A qualificação dos professores, e aí temos uma longa tradição de o fazer, mas também o colocar em oferta as nossas competências, como foi referido, no domínio da gestão e no domínio das chamadas STEAM, da ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, como estamos agora habituados. E, de facto, nós estamos a planear, em consórcio, juntando-nos também a outras instituições, em alguns casos, e no caso da formação de professores, com as competências que já temos de longa tradição, em desenvolver ofertas. Aliás, é um dos desígnios estratégicos do Departamento de Ciências Sociais e de Gestão, precisamente a aposta na área do turismo,
pondo em oferta as competências que temos desenvolvido, como foi referido, na área da gestão de empresas familiares, na área do empreendedorismo, na área da gestão financeira, em parceria também com outras instituições, nomeadamente com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Estoril, com a própria Universidade Nova de Lisboa, no sentido de podermos surgir como um player neste mercado. Entendemos que aqui o e-learning pode, de facto, fazer, além das competências, um outro nível de diferença, porque nos permite chegar a mais pontos do país, a mais pessoas, permite-nos chegar com a flexibilidade que o e-learning tem noutros horários, noutras modalidades que as pessoas não estão habituadas e que não têm que deslocar e perder o seu tempo para vir assistir à formação, e nesse sentido acreditamos que a Universidade Aberta pode de facto fazer a diferença, sozinha e também em parceria, como estamos a pensar fazer. Portugal é um país acolhedor, tem características muito específicas que passam por o clima e também o de sermos muito afáveis. Sim. Mas sabemos receber. Sim, nós sabemos receber, nós somos reconhecidos pela nossa hospitalidade, pela nossa simpatia. Claro que são características intrínsecas que nos ajudam em muito, não é? E que muitas vezes resolvem os nossos problemas só por si. Mas naturalmente que se nós queremos ter um turismo qualificado e queremos ter um turismo diferenciador, com mais valor acrescentado, e estamos sempre a pensar aí, não é? Estamos a pensar que o turismo hoje tem o desafio, por exemplo, de proteger o nosso território. Nós já sabemos, ouvimos muito falar das questões da massificação e do impacto negativo do turismo, mas conhecemos muitos impactos positivos. E é precisamente esse o sentido que temos que ir, e para isso é necessário qualificar mais as pessoas, naturalmente pegando nessa nossa característica de bem receber, da hospitalidade, da nossa simpatia, da nossa genuinidade. Nós somos muito abertos naturalmente, mas temos que qualificar. Qualificar significa adicionar um lado mais profissionalizante, seja na forma como nós acolhemos também, por exemplo, desde a questão de compreender as características de quem nos visita, a questão cultural. Nós sabemos que hoje em dia é necessário termos digamos, um acolhimento na diversidade cultural do turista, que é essencial, e nós também somos um país inclusivo a esse nível, somos reconhecidos como tal. Mas é necessário profissionalizar a muitos outros níveis, por exemplo, no setor das vendas, no setor da comunicação, no setor da inovação em alguns produtos, na integração dos produtos turísticos. Nós sabemos que hoje o turista é muito exigente, não quer apenas ficar alojado ou alimentar-se ou experimentar a gastronomia, ele quer, de facto, inclusivamente, digamos, trabalhar até sobre o território, deixar a sua pegada no sentido inverso que nós vinhamos ouvindo, e, portanto, para isso é necessário trabalhar e trabalhar sobretudo com as comunidades. É necessário qualificar as pessoas, mas nos seus territórios. Nós já não podemos fazer uma qualificação desligada dos locais onde as empresas estão, onde as pessoas estão. E, portanto, é preciso qualificar integrado no território para que haja essa, no fundo, uma harmonização, uma sincronização entre aquilo que a empresa pode oferecer ao turista com aquilo que o território precisa que seja também protegido no local. Professora, Portugal tem recebido também, e é outra faceta do turismo, congressos, até podemos falar do Web Summit, sim, não é? Portanto, sim. Ou seja, é um tipo de turismo que nós não estávamos habituados a receber. Nós somos cada vez mais vistos como um local também a esse nível. Pronto. Obviamente, estamos a falar, a Web Summit talvez seja o nosso maior evento a esse nível, mas temos temos cativado, temos Lisboa, naturalmente, é uma cidade com características ímpares para isso, mas outras cidades também, até no interior. Nós próprios temos organizado eventos, ainda recentemente organizámos eventos em Évora, eventos no norte, em várias cidades, em Viana do Castelo, em Guimarães. Temos, de facto, muitas instalações, nós temos um excelente nível digamos, de infraestruturas, temos uma acessibilidade ótima, não só, obviamente, aeroportuária, mas também viária, e isso é uma grande vantagem, e depois conseguimos oferecer esses serviços integrados com a comunidade. Eu acho que cada vez mais isso hoje é valorizado. Só a título de exemplo, nós estamos também a lançar um programa de formação, precisamente
qualificando localmente um programa em parceria com os municípios, precisamente por acreditarmos que há aqui uma necessidade de trabalhar o território. E mesmo aí nesse setor que refere a questão da organização de eventos, essa ligação aos municípios, a ligação às comunidades é essencial, porque muitas vezes o que nos distingue não é só a instalação em si mesma, é também aquilo que nós complementarmente conseguimos oferecer. E, portanto, para isso, como eu disse há pouco, é necessário que as pessoas, os trabalhadores do turismo, tenham a sua formação profissional, mas também conheçam o seu território. E nós queremos que a formação seja feita aí. E voltando um pouco à questão da capacitação e do envolvimento das universidades, há, por exemplo, uma área que é essencial neste trabalho todo, que é a questão dos dados, do trabalhar a informação, e aí, por exemplo, na qualificação dos empresários, para eles até conhecerem quais são as oportunidades, como é que vão cativar. Não somos só nós, em termos públicos, que podem cativar os eventos, obviamente que temos um papel determinante, mas os empresários podem ter esse papel, podem se associar, podem criar redes para cativar esses eventos. E aí ter informação a nível mundial de como é que são tomadas essas decisões, como é que são feitos esses fluxos, é algo que também temos que adicionar na qualificação dos empresários para que eles possam decidir informadamente. E aí, mais uma vez, digamos, o contributo do espaço das universidades é essencial. Falávamos do país, e a Universidade Aberta tem os centros de aprendizagem, que aqui podem ter uma aproximação muito grande aos vários municípios e à população. É assim que pode funcionar? Essa é uma das formas que pode funcionar e, de facto, eu acho que não é difícil hoje, face ao desenvolvimento que o nosso país tem tido aos mais diversos níveis. Nós temos, em termos de produto turístico, temos capacidades naturais de diferenciação que são únicas e inimitáveis. Depois temos um clima também excepcional. Como já foi aqui falado, temos um excelente nível de acolhimento. A nossa população não é por acaso que nós somos reconhecidos como destino turístico preferencial, estamos no top a nível mundial. Portanto, há que capitalizar isso. Para capitalizar isso, como referido, eu acho que o local, o regional porque hoje em dia o turismo ele é feito também como um propósito. Cada vez menos o turismo passa a ser algo que eu faço excepcionalmente, numa escapada, mas hoje em dia até com o teletrabalho o turismo é possível de acontecer estando a trabalhar e, portanto, hoje fala-se uns nómadas digitais, portanto, temos a possibilidade de estar a trabalhar, de preferência num destino turístico espetacular como é Portugal, é uma forma de aproveitar esse potencial. E, portanto, isto obriga, como falávamos ainda há pouco, a esta capacidade de reinvenção. E esta capacidade de reinvenção tem que partir daquilo que é o local, daquilo que é o regional. E, de facto, esta qualificação descentralizada é essencial. Aí os centros locais de aprendizagem, em sintonia com a estratégia que a Universidade tem vindo a desenvolver, podem ser um elemento-chave e serão, de certeza, em colaboração com os municípios. E, portanto, eu acho que nós, cada vez mais, temos que avançar neste caminho. Temos que pensar que as qualificações são apenas o ponto de partida para algo que queremos chegar a nível do desenvolvimento. Também, como já foi referido, o local é essencial mesmo a nível da sustentabilidade do próprio território. E o turismo, também como já dito, pode ter um papel essencial até na consciencialização das populações, as locais, e porque ajuda, eu não sei se há esta noção, mas se as pessoas têm essa noção, mas cerca de 10% do turismo que é feito a nível mundial tem como finalidade questões ambientais, seja a vida selvagem, seja a preservação da natureza, e portanto o turismo tem também um papel importante naquilo que é o nosso futuro neste âmbito. E o local aí é essencial, a capacidade de chegar ao local é crítica, e eu acho que a Universidade Aberta aí, mais uma vez, eu acho que tem uma certa vantagem para conseguir atingir esse objetivo. É um pouco também o que fazemos com a nossa rede de escolas, não é? Nós temos também 12 escolas no território
E é a partir delas, não é? Porque estão mais próximos não só das pessoas, obviamente, e sobretudo dos colaboradores do turismo, mas também das instituições locais, neste caso dos municípios, como é o caso do programa que acabámos de lançar, mas muitas vezes também a partir delas, não é? É mais fácil operar no território. Não quer dizer que operemos só naquelas 12 cidades, mas temos uma infraestrutura descentralizada. E pegando num exemplo que o professor estava a dar, a questão, por exemplo, dos nómadas digitais, nós temos também uma estratégia para cativar esse público-alvo, temos até projetos em curso, porque de facto é também uma nova forma de cativarmos pessoas para estarem no país, trabalhar para o mundo a partir daqui, mas que podem elas próprias fazer a diferença nas comunidades, porque o que se assiste, por exemplo, a essas comunidades é que são também pessoas que muitas vezes se envolvem em projetos da própria comunidade, são pessoas muito qualificadas, que procuram um propósito para a sua vida, não só profissional, mas também para a sua vida pessoal, e portanto há aqui uma vantagem grande de nós também podermos ter pessoas que não apenas nos visitam, mas que estão interessadas em contribuir para os projetos de sustentabilidade. Nós temos também em curso um plano nacional para a sustentabilidade, e há um conjunto de trabalho aí em parceria também com as universidades de desenvolver um conjunto de ferramentas que possam ajudar as empresas a tornarem-se mais sustentáveis. Aliás, há um programa novo de avaliação do desempenho empresarial, o programa Empresas 360, em que os fatores ligados à sustentabilidade vão ser determinantes na forma de avaliar a rentabilidade, inclusive a rentabilidade hoje já não é apenas económica, é social, é ambiental, e há aqui, aí mais uma vez, uma forte, digamos, necessidade de trabalharmos em conjunto para qualificar esse domínio, né? Porque estamos muito habituados a avaliar, por exemplo, o desempenho das empresas apenas pela parte económica, que obviamente é essencial, e pela sua sustentabilidade financeira, mas a responsabilidade social, e aí é uma área que temos muito trabalho para fazer. Nós precisamos de melhorar o emprego no setor do turismo, é também uma das áreas em que o Turismo Portugal tem um trabalho com as associações, seja patronais, seja com as associações setoriais. Eu diria que há uma vontade coletiva de melhorar a qualidade no emprego do turismo, mas obviamente que isso passa pela melhoria da rentabilidade das empresas, da sua sustentabilidade. Porque muitas vezes o trabalhar no turismo é quase sazonal, não é? Portanto, a quebra faz com que os empresários vão buscar, enfim, pessoas não qualificadas. Sim, há necessidade de termos um grande número, digamos, de colaboradores em determinadas fases do ano. Esse também era um indicador que nós vínhamos conseguindo reduzir e que vamos conseguir reduzir seguramente, porque aí eu acho que Portugal tem também uma vantagem com esta facilidade que nós temos de nos deslocarmos no país. Mas naturalmente continuamos a ter aqui épocas em que a necessidade de colaboradores no setor é, digamos, superior a outras. Agora, em geral, no fundo, a qualidade do emprego vem também, eu diria que vem de muitos fatores, nós estamos, obviamente, é uma área complexa, mas vem sobretudo da capacidade das empresas conseguirem reter os seus colaboradores. E há aqui uma dimensão, esta questão da retenção dos colaboradores, que é talvez aí sim o turismo sofre um pouco com isso, porque, como diz, esta questão da sazonalidade também faz com que nessas alturas, não é, as pessoas sejam necessárias e depois deixem de ser. A retenção de talento no setor tem que se fazer com a qualificação, com a diversidade, e aí, mais uma vez, a capacitação dos empresários, a capacidade para inovar, a forma, por exemplo, como se podem conjugar serviços diferentes ao longo do ano, é essencial. De facto, também até para diminuir a sazonalidade, mas sobretudo para melhorar a qualidade do emprego, que é vital para que, no fundo, não tenhamos pessoas a sair do setor recorrentemente e depois seja mais difícil trazê-las novamente para o setor. Professor, essencial o papel das universidades para o turismo? Sim, e há uma outra área que eu acho
digamos que há mais duas áreas onde eu acho que pode ser crítico. O primeiro, as universidades em si, porque a capacidade das universidades portuguesas a atraírem estudantes Erasmus é cada vez maior. E isso é um início, muitas vezes, de processos de turismo que são muito amplos. E isso reforça aquilo que hoje em dia é designado soft power de Portugal também a nível mundial. Mas não só por aqui, há uma outra área em que as qualificações são também críticas. A transformação digital das empresas do setor é crítica e a capacidade de trazer as novas tecnologias, como a inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, para o setor é determinante. Isso radica em novos modelos de negócio, capacidade de desenvolver novas formas de fazer turismo e de oferecer turismo e implica toda a cadeia de valor do turismo. E aqui as universidades, com o seu know-how, vão ser críticas e estão a ser, diria eu, e, portanto, esta capacidade de chegar às empresas, de oferecer propostas de formação inovadoras com base nestes princípios e até em conjunto, trabalhando em conjunto, universidades e empresas, conseguir, por exemplo, fazer o desenvolvimento, a incubação de novos projetos e desenvolver o empreendedorismo no setor vai ser crítico. E, portanto, eu acho que aqui as universidades são, de facto, um elemento essencial e eu penso que o Turismo de Portugal tem trabalhado muito bem também essa componente a esse nível. Temos projetos específicos, aliás, temos o Centro de Inovação para o Setor do Turismo, o NEST, foi criado em conjugação entre o Turismo de Portugal e também o setor privado, que aliás é essencial trazer o setor privado sempre para todas estas estratégias. Tem precisamente esse foco que é, no fundo, fomentar a inovação no setor, aproximando, porque muitas vezes, mais uma vez, nas empresas com alguma dimensão é mais fácil trabalhar mesmo o setor da inovação. Nas pequenas empresas é mais complexo. E, portanto, nós temos aí uma missão de aproximar, no fundo, a inovação que é feita, seja desenvolvida em contexto empresarial, em contexto universitário, para as pequenas empresas. E eu acho que aí Portugal também tem tido um desempenho muito interessante, nós temos um nível, por exemplo, de qualidade nas startups do turismo, com a criação de novos serviços, novas ofertas, que é excepcional face à nossa, digamos, à nossa dimensão. Nós temos das melhores startups a nível mundial, com a introdução de áreas como o professor referiu, e creio que aí também é necessário, por exemplo, no setor da educação, fomentar desde cedo a inovação, porque a inovação fomenta-se, é uma questão de atitude, de mentalidade, e portanto aí é um desafio não só para o turismo, para quem faz educação e formação para o turismo, mas para a educação em geral. A questão de introduzirmos desde a escola primária, a questão da inovação, da capacidade de ouvir os problemas de outra forma e de procurar naturalmente soluções diversas, é essencial para o turismo em concreto, mas em geral para a nossa capacidade de reinventarmos e de termos novas soluções. Muito obrigada aos dois por terem estado connosco no programa Qualificar o Turismo de Qualidade. Este é um grande desafio, não só para as universidades portuguesas, mas também para o setor.